Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo o que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E hoje é dia 8 de abril e os nossos parabéns vai para a cidade de Santo André, que está completando 473 anos. Meus parabéns para essa cidade que sempre me acolheu. E para continuar essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Uma ótima quarta-feira nesse final do dia para você que ainda tá pelo trânsito voltando para casa. E no meio dessa correria entre trabalho e arranque para na buzina, a gente não deixa o café esfriar e vai direto para tudo que impacta na tua vida. Hoje, a gente segue monitorando a saúde com uma nova subvariante da Covid, a cicada, que aparece em mais de 20 países e acende o alerta para novas mutações na comunidade científica. É isso aí. Além disso, vamos falar sobre a capacitação gratuita sobre autismo em São Paulo e atendimento sem agendamento do CadÚnico em Bauru. E no cenário internacional, uma trégua. Os Estados Unidos e Irã entram num acordo temporário que reduz a tensão, pelo menos por enquanto. Então já sabe, aumenta o volume, fica com a gente e bora começar porque o ABCcast já tá no ar. E a nossa primeira notícia é falando sobre a subvariante do Covid. JP, ouvintes, os cientistas estão monitorando uma nova subvariante da Covid chamada cicada, identificada como BA.3.2, que circula pelo menos em 23 países e chama atenção pelo alto número de mutações. E não é pouca coisa não, viu? São cerca de 75 mutações somente na proteína Spike, que é justamente a parte do vírus responsável por invadir as células. Isso aumenta o risco de infecção até em quem já se vacinou ou teve Covid antes. Apesar disso, os dados mostram que o quadro clínico continua leve, com sintomas respiratórios e entre outros como febre, dor de garganta, tosse seca, coriza e bastante cansaço. E os especialistas explicam que o vírus agora evolui de forma mais gradual, criando sublinhagens para driblar a imunidade da população, mas sem aumento na gravidade dos casos. E o alerta segue sendo a vacinação. Mesmo com possível escape imunológico, as vacinas continuam protegendo contra casos graves, principalmente em grupos de risco, e a baixa cobertura preocupa. Lembrando aqui que a vacina do Covid, principalmente para os grupos de risco e idosos, ela é uma vacina quase que contínua, né? Então, a da gripe, nós precisamos tomar todos os anos, porque a gripe é um vírus que muta muito, tem muitas mutações. A Covid também. Os meus avós, por exemplo, ambos têm 80 anos, eles tomam uma vacina da Covid a cada 6 meses. Então, não é só porque a pandemia acabou que a gente tem que parar de se cuidar e de se proteger. Então, vacina no braço, viva o SUS e vamos se cuidar, galera. Concordo totalmente, Su. O vírus ele parece que está jogando xadrez com a nossa imunidade. 75 mutações dessa proteína é basicamente o vírus trocando a fechadura da porta para a vacina não conseguir entrar. Mas a notícia boa é que pelo menos ele está perdendo a força de ataque. Então o corpo cansa, mas a gente segue de pé. E como tu bem colocou, o importante é não vacilar na imunização com vacina, porque ignorar o vírus agora é que nem deixar uma janela aberta em noite de tempestade. Agora nós vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela capacitação gratuita. A Prefeitura de São Paulo está oferecendo uma capacitação gratuita para quem quer entender melhor o autismo e fortalecer a rede de apoio. São 250 vagas abertas e o foco é bem prático. A formação vai ensinar como lidar com comportamentos que podem interferir na aprendizagem e no dia a dia. E vai rolar tudo nesse sábado agora, dia 11 de abril, com uma especialista na área e ainda tem um certificado no final. Para participar, é só se inscrever online, mas corre porque as vagas são por ordem de inscrição. CadÚnico em Bauru.
Em Bauru, o cadastro único vai funcionar sem agendamento nessa quinta-feira, numa ação chamada CAL de Portas Abertas. A ideia é facilitar a vida de quem precisa atualizar os dados ou fazer inscrição, principalmente para participar do programa Meu Primeiro Lar. O atendimento vai das 9 da manhã até as 4 horas da tarde no centro da cidade. Então é só chegar com documentos da família e comprovante de endereço. Além disso, o pessoal também deve orientar sobre outros benefícios disponíveis. É isso aí, para fechar o nosso giro, é óbvio que a gente não poderia deixar de falar sobre Santo André, né, que está inaugurando aí o Super. Então olha essa, o aniversário de 473 anos de Santo André, a prefeitura aproveitou para dar a largada na obra do Super, que é um centro pediátrico que vai reunir consulta, exame e urgência, tudo em um só lugar. A proposta é facilitar a vida das famílias e ampliar o atendimento para crianças de 0 a 12 anos com uma estrutura completa. E sim, não é promessa não, a obra já começou e tem prazo de entrega de 12 meses. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com capacitação sobre autismo em São Paulo, mutirão do CadÚnico em Bauru e o Super no aniversário de Santo André. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E hoje é quarta-feira, dia de falar de tecnologia, e hoje o Thiago Antunes está trazendo notícias extraterrestres. Então é com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar direto da Lua, hein? A NASA resolveu inovar e embarcou iPhones novinhos na missão Artemis 2. Mas calma que não vai rolar nenhuma dancinha lá no espaço. Os celulares viajaram totalmente sem internet. A missão deles é usar lentes potentes para filmar e mapear a viagem pela janela da cápsula. E um detalhe curioso, como na gravidade zero tudo flutua e um vidro estilhaçado seria fatal na cabine, a agência precisou grudar os aparelhos nas paredes com velcros industriais fortíssimos. E agora eu te pergunto, sabe aquele e-mail que você tem que é vergonhoso, que você criou na adolescência? O Google começou a liberar a troca do e-mail principal, lá nos Estados Unidos. A grande sacada é que você muda o nome do seu usuário, mas não vai perder nada. Todas as suas mensagens, e-mails, arquivos e históricos de anos continuam lá, intactos na mesma conta. E para fechar, a OpenAI, dona do ChatGPT, fechou a compra de um talk show famoso do Vale do Silício. A ideia é bater de frente com emissoras gigantes de TV e também moldar a narrativa sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. O canal tem muito prestígio e já teve figuras como Zuckerberg e James Cameron participando. Contudo, a OpenAI garante que os jornalistas terão independência total no seu trabalho. E aí eu pergunto, João Pedro e Suzana, será que vai dar certo misturar essas grandes empresas de tecnologia com jornalismo? Eu volto com vocês daí. Valeu, Thiago, mas olha só, colocar iPhone com velcro na parede da nave é o auge do improviso tecnológico, né? Mas ó, sobre a OpenAI comprando um talk show, tu tem toda a razão, cara. Cheira demais a controle de narrativa. Olha só o perigo, hein? Valeu, Thiagão. Boa semana. E voltando ao noticiário, vamos falar sobre o endividamento pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Olha só, o governo federal está avaliando permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para quitar dívidas como parte de um pacote de crédito que ainda está em discussão. E a proposta foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Dorigan, e está sendo debatida junto com o Ministério do Trabalho, que demonstra preocupação com possíveis impactos no fundo. A ideia é ajudar principalmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, MEIs, que são os microempreendedores individuais, e pequenas empresas a renegociar dívidas com condições melhores, como juros mais baixos. E entre as medidas estudadas estão descontos que podem chegar a 80% do valor total da dívida, incluindo o cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. E isso acontece num cenário muito preocupante. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas e quase 1/3 já tem contas em atraso. E aquele negócio, né, Su? O governo tá tentando jogar uma boia para quem tá afundando no cartão de crédito. Usar o FGTS é queimar a poupança do futuro para apagar um incêndio do presente. Ajuda? Ajuda sim.
e tem o seu lado bom. Mas se o juro não cair e a economia não girar, daqui a pouco a gente está discutindo liberar o FGTS para pagar um maço de cigarro de quem subiu ontem. É um ciclo difícil de quebrar, mas claro, para quem está no sufoco, qualquer 80% de desconto é uma luz no fim do túnel. Exatamente. Como você bem falou, a gente só tem que tomar cuidado para isso não virar uma bola de neve e nem um cavalo de Troia, né? Porque o FGTS ele ajuda muito naquele momento que você é demitido, naquele momento que você sai do trabalho, ou então quando você tem aquele sonho de comprar a casa própria. Então é bom sempre ter cuidado com o que vai fazer nas renegociações e como que vai utilizar esse valor. E aí é que a educação financeira pega bastante. Agora vamos falar sobre o conflito internacional. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai suspender os ataques ao Irã por 2 semanas após negociações com líderes do Paquistão. E essa decisão está condicionada a um acordo. O Irã precisa garantir a abertura completa e segura do Estreito de Hormuz, uma rota estratégica para o transporte global. Do lado iraniano, o ministro Abbas Araghchi afirmou que o país vai cessar os ataques desde que não haja novas ameaças ou ofensivas. Ele também garantiu que haverá trânsito seguro pelo estreito durante esse período, em coordenação com as Forças Armadas do país. A trégua acontece depois de falas bem duras de Trump, que chegou a ameaçar consequências extremas caso o estreito não fosse reaberto, o que aumentou ainda mais a tensão internacional. E aqui a gente tem que deixar muito bem pontuado que as falas do Trump nesses últimos dias, ainda mais falando que iria praticamente dizimar uma nação, elas não são falas aceitáveis, ainda mais para alguém que preside um país como os Estados Unidos. Né? Quando a gente fala que ele vai eliminar uma nação, como ele publicou nas redes sociais dele, isso é um recado muito preocupante que está muito além da guerra. Então a gente não pode normalizar esse tipo de coisa e principalmente a gente precisa rever quem está no poder e se deve continuar no poder. É bem por isso. O Trump, ele jogou o xadrez dele, né? 2 semanas de trégua é pouco, mas para o mercado de petróleo é um balão de oxigênio. O Estreito de Hormuz é a artéria do mundo e se ela entope, a gente infarta por aqui no posto de gasolina. Então vamos torcer para que esse acordo temporário vire alguma coisa mais concreta, porque até por aqui o bolso do trabalhador já também não está mais aguentando esse clima de guerra constante. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso, que é o momento que a gente para, reflete, traz para você uma frase daquelas de anotar no caderninho e colocar na legenda da foto, enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então, bora de frase que essa tem um tom bastante sensível, Su. Vamos lá. Não existe metro nem fita métrica para medir a felicidade. Repetindo, não existe metro nem fita métrica para medir a felicidade. E é isso. Será que dá para adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Difícil, né? Eu acho que tá difícil sim, JP. Vou dar uma dica aqui, é uma jornalista e tradutora brasileira. Escritora também. Ajudei? Bom, quem disse isso foi Maria Colasanti. E essa frase é uma daquelas que faz a gente refletir e pensar que a nossa felicidade não é na medida do outro. Boa, Su, e faz todo sentido. Porque a felicidade não tem como aceitar uma mera comparação. Ela nem cabe em estatística. É muito mais sobre a profundidade do que se sente do que sobre a régua que se exibe. É aquela coisa, o que é pleno não precisa de cálculo. Até porque quem tenta usar a fita métrica para balizar a própria vida acaba perdendo o momento por estar preocupado demais, tentando medir o tamanho da alegria dos outros. É isso aí. E é com essa reflexão sobre felicidade e como a gente alcança ela na nossa régua que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você nos procurar e dar o play.
E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente. Pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial. Porque, como tu tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que o nosso site também ele não para. Então, se você quiser ficar informado sobre tudo que tá rolando no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo, a qualquer momento, sobre qualquer assunto, acesse nosso site, abcdobc.com.br. E antes de fechar, fica sempre aquele nosso abraço pra ti, que tá aí pela correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida em casa. Muito obrigado por estar com a gente, é muito bom ter você desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.